Saudações, meu nome é Rafael Borges e seja bem-vindo ao meu canal. Esse podcastzinho de hoje vai ser sobre o bendito ou maldito Mundial. Mas antes de tudo, antes que eu me esqueça, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o like, por favor, dê seu like, comente alguma coisa e compartilhe esse podcast para os seus amigos, os seus colegas de serviço aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook também. E bora falar do Mundial, porque agora o Bayern de Munique é tetracampeão mundial, cara, é mole, né? Um jogo bastante difícil contra o Tigres, onde que o Tigres meteu uma ótima pressão, foi um adversário digno para o Bayern de Munique. Foi a melhor campanha em Mundial há muito tempo de um time mexicano. O Tuca Ferretti fez um trabalho extraordinário com a equipe mexicana e entra na história talvez como uma das maiores surpresas subestimadas dentro do Mundial, né? Porque o Tigres ele foi subestimado pela imprensa. Eu não falo nem desde aquele jogo contra o Ulsan Hyundai, onde o Tigres teve uma dificuldade. Mas desde antes, toda a imprensa brasileira, talvez um pouquinho da imprensa europeia, apostava numa final sul-americana de time sul-americano contra time europeu. Especificamente, o Bayern de Munique, representante da Europa, campeão da UEFA Champions League, contra o campeão da Copa Libertadores Bridgestone Comembol, que no caso é o Palmeiras. Acontece que o Palmeiras fez uma atuação pífia, depois eu falo do Palmeiras, né? Enquanto as glórias do Bayern de Munique se tornam maiores. Por mais, é claro, que haja uma discussão agora após o jogo, se passaram a mão no Bayern de Munique, aliás, passaram a mão no Tigres, né? Se assaltaram o time do Tigres com aquele gol que, na minha opinião, estava irregular, mas opinião é uma coisa, no fato que ganharam o título. Independente se foi regular ou não, irregular ou não, o Bayern de Munique é campeão do mundo, ganhou o jogo, ganhou e com notoriedade, aliás, administrando o jogo, por mais que tenha sofrido algumas dificuldades no jogo, em especial no primeiro tempo, que o jogo estava bem igualado, né? Vamos lá, bem nivelado por cima. O jogo foi bom. O jogo foi muito bom, de verdade. Foi excelente ver aquele jogo. Eu não vou ficar falando para tentar parecer cult do futebol. Falar, não, o jogo foi muito bom. Uma final, coisa do tipo, os dois times jogando pra caralho. Não, foi bom. O jogo foi realmente bom. Por mais que não tenha tido tantos gols, né? Não, apesar que o jogo não precisa ter muitos gols para ser bom. Tem muito jogo que é ruim e é cheio de gols. Mas não ficou aquela impressão, vamos dizer, de 2019, aquele troféu igual para igual, né? Que é uma coisa ridícula inventada pela imprensa brasileira. Como se fosse mérito você ser vice-campeão. Era ter um mérito de verdade, mas não por causa de um jogo. Você tem mérito pelo que você fez na temporada toda. Se você chega lá no segundo lugar, não passa vexame, beleza, bom, perfeito. Não precisa criar essa ideia de troféu de igual para igual, né? É uma coisa patética. A imprensa fez isso, é claro, porque era o Flamengo, o time queridinho da imprensa. É claro, vai ter comentarista que nega, sempre tem. Mas o que o time do Tigres jogou prova uma coisa, cara. A gente é muito soberbo. O sul-americano é muito soberbo. Nós achamos que nossos times são níveis imbatíveis no futebol mundial depois da Europa. E nem é, na verdade. Em 2018, o River Plate perdeu para um time árabe, se eu não me engano, da Arábia Saudita. Eu me esqueci. Esqueci do nome do bendito time, do bendito clube. Mas a gente vê um avanço do futebol em outras áreas do mundo, em especial lá no
na América do Norte e América Central, principalmente América do Norte, é claro. A gente vê a MLS se fortificando, tendo investimento ali, se organizando mais do que era organizado há anos atrás, e agora parece que está ficando mais forte. Estão contratando mais jogadores interessantes no mercado sul-americano e mercado europeu. E estão fortificando a liga, obviamente, né? Inclusive lá que saiu o Alphonso Davies, jogava no time do Canadá, não me recordo qual era o time. E o Alphonso Davies, que agora é lateral esquerdo do time do Bayern de Munique. E é um dos melhores laterais esquerdos do planeta, jovem, se eu não me engano tem 20 anos de idade. É um baita lateral, é bom demais aquele garoto, hein? Rapaz, velho, o que ele joga não é brincadeira. Eu acho que ele foi um dos melhores jogadores da partida hoje, talvez junto com o Kimmich, que o Kimmich jogou não tá no gibi. É um baita jogador o Kimmich, é um jogador multifuncional, funciona em diversas áreas do campo. É um baita volante, cara. É um jogador fenomenal, cara. Não tem palavras para descrever o Kimmich. Obviamente quem ganhou a bola de ouro pela mídia foi o Lewandowski, porque não jogou tanta bola assim para ser ganhar o troféu de ouro ali de melhor jogador da competição. Talvez só no jogo contra o Al-Ahly, cujo ele fez 2 gols, mas nessa final ele ficou apagado. Desculpa. O Lewandowski tem esse problema. Na final da Libertadores, a mesma coisa. Libertadores. Na final da Champions League contra o PSG, a mesma coisa prevaleceu. Mas é claro, ele é um jogador importantíssimo, tem seu destaque, mas é óbvio que ele ganhou ali pela mídia de o melhor do mundo, sendo o melhor da competição da FIFA lá, segurando o troféu de ouro, enfim. E não é a primeira vez que isso acontece nessas competições da FIFA. Em Copa do Mundo isso acontece também. A FIFA parece escolher mais por aspecto de imagem do que por bola jogada. Mas e se nós damos mérito ao time do Bayern de Munique, ou pro outro lado, aqui no lado brasileiro, a piada aumenta, né? Eu sou torcedor do São Paulo, obviamente, então, desculpa palmeirense, né? Eu vou me conter aqui pra não falar chupa, não fazer piada sobre Palmeiras não ter mundial, tanto porque a gente tem 3. Mas eu vou falar real, eu como São Paulino, eu discordo muito quando a torcida vem com essa coisa de trimundial. Eu não gosto tanto, saca? Pode julgar o que for, você que é São Paulino deve estar ouvindo esse podcast aquizinho e falando: você não é torcedor, o torcedor São Paulino tem orgulho do Mundial. É claro que eu tenho orgulho do Mundial, eu tenho orgulho sim do Mundial que o São Paulo tem. Eu acho maravilhoso a história do São Paulo com esses mundiais, porém, vamos lá, cara, a gente precisa acabar com essa cultura de supervalorização do Mundial. Não muda porra nenhuma. Se você vê, o São Paulo tem 3 mundiais, enquanto um time como o Borussia Dortmund tem apenas 1. E o Borussia Dortmund compra os jogadores daqui do Brasil igual água. Muda porra nenhuma. O europeu ele vai ter a impressão de que o time de segunda prateleira dele é maior do que o maior clube da América do Sul. Ele tem essa impressão. O Mundial não vai mudar isso, a não ser que agora essa nova fórmula da FIFA traga algum benefício. A gente sabe que não vai acontecer. O que a FIFA quer fazer é criar a sua própria Champions League, é uma coisa patética, mas nunca mais vai ter no mundo um tricampeão mundial como São Paulo, né, fora do continente europeu. Jamais, isso não vai acontecer. Não vai acontecer na América do Sul, não vai acontecer em nenhum clube ali da CONCACAF, não vai acontecer em nenhum clube que disputa no futebol africano, ou muito menos um clube árabe, ou chinês, ou qualquer coisa do gênero. Mas o palmeirense, ele sofre desse trauma em relação ao seu Mundial. Porque, na verdade, vamos ser sinceros com uma coisa. O Palmeiras ele é um dos clubes que mais participou da Libertadores, junto com Grêmio e São Paulo, certo? Beleza. A gente pode dizer que o Palmeiras ele tem uma tradição na Libertadores? Talvez. Pelo número de participação? Sim, ok. É o primeiro finalista da história da Libertadores, né? O primeiro finalista brasileiro, enfrentando uma final contra o Peñarol. Peñarol, que foi o primeiro campeão da Libertadores na história.
Claro que o primeiro campeão brasileiro na história foi o Santos do Pelé, emblemático Santos do Pelé, né? Mas o Santos tem menos participação em Libertadores do que o Palmeiras. E o Santos, claro, obviamente, assim, pela sua história, a gente lembra muito por conta dessa questão da era do Pelé, mais posteriormente da era do Robinho ali, chegando em final contra o Boca Juniors, obviamente perdendo, né? O Boca Juniors tinha na época um poderio futebolístico do cacete. Eu nasci na época, nos anos 2000, eu nasci no ano de 2001. Quando, 2013 eu tinha 2 anos, eu não acompanhava futebol quando bebê, mas por muito tempo ouvia-se falar desse Santos de 2003, entende? Então, das poucas vezes que o Santos, jogando em seu auge, conseguiu marcar gerações, entende? Coisa que o Palmeiras não fez na Libertadores. Aquele São Paulo do Tele é mais falado do que o Palmeiras lá do Marcos e coisa do tipo em quesito de Libertadores. Eu falo internacionalmente, né? Talvez no Brasil o torcedor ele tem uma impressão diferente. O torcedor ele vai ter um pensamento diferente, né? A gente fala bastante daquela Libertadores do Corinthians, a imprensa fala bastante dessa Libertadores que foi há quase 10 anos atrás. Ano que vem fará 10 anos desse título e todo mundo ainda fala desse título. Obviamente porque é um título mais recente, assim como daqui a um tempinho todo mundo vai continuar falando desse Flamengo de 2019, mas infelizmente eu não creio que todo mundo falará desse Palmeiras de 2020. Desculpa o torcedor palmeirense, entende? Mas o Palmeiras ele precisa criar alguma coisa além se ele quiser ganhar esse Mundial, que primeiro é uma casca internacional. Palmeiras é um clube que eu falo que é grande no âmbito nacional, beleza, né? Mas no âmbito internacional é completamente o oposto, por mais que tenha muita participação em Libertadores. Falta almejar mais Libertadores. É inadmissível que um clube que tem essa história toda como o Palmeiras tenha só uma Libertadores. Aliás, tivesse apenas uma. Agora tem duas, obviamente, mas também a temporada qual o Palmeiras obteve o título. Não que eu queira tirar méritos do Palmeiras, mas foi uma temporada que não propõe tanto desafio ao Palmeiras. Talvez isso sirva, vamos dizer assim, como um catalisador para transformar em maior a internacionalização do clube. Quase ninguém fala nisso, por exemplo, mas eu vejo como o Flamengo um time que vem se internacionalizando com o tempo, a partir das últimas... Não, a partir, né, claro, de 2019. É um clube que vem buscando mais êxito no campo internacional, não só dentro do campo nacional, porque a cultura carioca ela é muito isolacionista em determinadas coisas. Os clubes cariocas eles são muito mais fechados numa bolha, e você vê isso pelo torcedor carioca, que ele sente mais prazer em ver campeonatos nacionais do que torcer pelo time dele na Libertadores, assim, da mesma forma como torcem as torcidas do Grêmio, as torcidas do Internacional, do São Paulo, do Santos, inclusive, do Cruzeiro até. A torcida do Cruzeiro também tem uma paixão pela competição, e a torcida do Flamengo passou a criar essa paixão pela Libertadores a partir do ano de 2019. Porque até então o Flamengo ele era um clube que era bastante desclassificado, e coisa do tipo, que é muito diferente do Palmeiras. O Palmeiras, a torcida até tenta criar essa coisa, esse ar de tradição. Talvez até tenha, assim, um ar de tradição de participação, mas não de tanto êxito e conquista. Que é o principal que o Palmeiras quer. Se o Palmeiras quiser ganhar o mundo, primeiro ele tem que começar a criar casca para isso, né? Porque o Palmeiras é um clube que participou do Mundial 2 vezes e não fez gol em nenhuma edição. Isso é, com a bola rolando, no tempo comum do jogo. Um clube da grandeza do Palmeiras não pode fazer isso, mas também não há de se cobrar tanto, porque o Palmeiras não vai ganhar mais Mundial. Desculpa, torcedor. Nenhum clube fora da Europa vai ganhar mais Mundial se, é claro, os clubes daqui não desenvolverem mais a Libertadores, em sentido tático, técnico, de qualidade, dos recursos humanos que aqui tem. Não precisa gastar rios de dinheiro para fazer isso. Tem outros meios de se fazer isso sem vamos dizer, montar elencos de qualidade sem ficar gastando pra cacete. Exemplo na Europa disso é o próprio Ajax, né, que em 2019 chegou numa semifinal
de UEFA Champions League com um elenco super barato. Ou então o próprio Bayern de Munique, cujo não tem elencos caros, cara. É isso que é impressionante. O elenco do Bayern de Munique, por exemplo, é mais barato que o elenco do Barcelona. E você vê a diferença. Na última Champions a gente viu a diferença. 8-2 no placar. E o que a gente viu, por exemplo, Palmeiras, como talvez o elenco mais pobre dos últimos anos, conquistou a Libertadores, sem necessidade de gastar rios de dinheiro, sem necessidade de botafogar, quer fazer um elenco extremamente caro que você não é capaz de pagar, entende? É o caminho cujo agora o São Paulo se aventura a seguir, é um caminho cujo muitos clubes deveriam passar a seguir, obviamente, como por exemplo, vamos falar assim, o Corinthians deveria fazer isso, O Santos fez isso também, né? O Santos apostou na gurizada e conseguiu chegar numa final de Libertadores, perdendo, mesmo com um monte de crise política no clube. Saca? Então, você pode ter qualidade, sem rios de dinheiro, sem rios de dinheiro, entende? Sem crefizar, sem botafogar, sem fazer todo esse tipo de malabarismo, de punhetagem, masturbação administrativa. Assim dizendo, que é, por exemplo, o que o Atlético Mineiro está fazendo agora, que Deus que me perdoe, mas alguma hora a conta chega. Se você indo com passos devagar, é claro, você vai criando casca, vai conseguir internacionalizar teu clube em algum momento, alguma hora, entende? Como é o caso de uma boa administração levando a um título continental, um clube que não é tão de grande expressão, tem uma torcida mais local, o Atlético Paranaense organizou a casa. Hoje em dia o Atlético Paranaense tem uma das melhores bases do país, é a base da seleção olímpica, a seleção de base do Brasil, não é pouca coisa. O Palmeiras tem uma base muito boa, tem uma base excelente. Então, por mais que tenha tido esse vexame nesse Mundial, o torcedor pode sair de cabeça para cima, porque um futuro pode ser pensado e elaborado para que o clube ganhe mais coisas, que é muito mais interessante do que essa porra desse Mundial. Deus que me perdoe, cara, mas o Mundial de clubes da FIFA, ele é muito diferente do que era o Intercontinental, saca? O Intercontinental você tinha mais graça, cara. Esse Mundial aí é uma coisa extremamente artificial, a palavra correta. Acho que a palavra boa é artificial. Não tem tanta graça. É muito melhor e muito mais dificultoso para um time ganhar a Libertadores do que ganhar o Mundial. A Libertadores é muito maior do que essa porra desse Mundial da FIFA. A Libertadores, cara, tem mais times emblemáticos, tem mais emoção do que ver a porra do Mundial. Desculpa o palavreado, mas esse Mundial é uma merda. Esse Mundial aí é um saco. Os clubes europeus não gostam desse Mundial, ninguém gosta, na verdade, desse Mundial, só o sul-americano sente prazer nesse Mundial. Alguém fala, não, os clubes lá da África, sei lá onde, gostam até do Mundial. Tipo, que bosta, tá ligado? O clube africano nunca ganhou isso daí. Nunca ganhou. Vai me convencer que o neozelandês, ele gosta de ver o Auckland City ganhar uma última posição no Mundial? Nem fudendo. Auckland City joga num estadinho pequeno, um estadinho com o tamanho de estádios do interior de... Nem São Paulo, cara, o interior do Espírito Santo. Não, qual lugar que tem o pior futebol do país, hein, cara? Mato Grosso do Sul, talvez, velho? Pode ser. Lá numa arenazinha pequenininha, do tamanho de estádio municipal de cidades do interior do Mato Grosso do Sul. É esse lugar onde os clubes da Oceania jogam. O clube vai lá, ganha aquela Champions League da... O nome é Champions League da Oceania, se eu não me engano. O campeonato é tão bom que não tem nem originalidade para um nome próprio, né? Pega o nome da Champions League e bota na competição. Foda-se, é isso que acontece. O clube vai lá, disputa aquilo dali contra a Caledônia do Norte. Caledônia, aliás, contra um clube da Caledônia. Ou um clube de Vanuatu, clube de Papua Nova Guiné. Ou qualquer outro lugar. Papua Nova Guiné, acho que é de fuder, né, cara? Acho que nem time tem lá direito profissional. Papua Nova Guiné é um lugar miserável, um lugar todo
né? Um clube desse vai chegar num Mundial e ser humilhado, ser escrachado. Só que, claro, a FIFA funciona praticamente como aquele teu primo. Que quando você é criança, você vai jogar videogame com ele e ele vai lá te dar o controle que tá desligado, a porra do controle. Saca? Ele vai jogando contra a máquina e finge que você tá jogando, saca? A FIFA é isso, a FIFA é esse primo filha da... Eu não posso ficar falando tanto palavrões aqui no vídeo, fica feio. Mas essa é a realidade. Infelizmente, né, eu vou ser bem sincero. Se o Palmeiras chegasse no Mundial, na final desse Mundial, meu amigo, o Palmeiras levaria goleada. Levaria goleada. Porque em aspecto de bola, de futebol jogado, o Palmeiras não jogou futebol nesse Mundial. Eu me recuso a falar que o Palmeiras jogou futebol nesse Mundial. Foi uma das piores atuações, ou se não a pior atuação em Mundial feita por um clube brasileiro. Inclusive, pior do que aquela do Atlético Mineiro, porque o Atlético Mineiro pelo menos conseguiu a sua honrada terceira posição. Um clube brasileiro perder para um clube sem expressão assim é inadmissível, cara. Pela tradição, pela questão da camisa, pela influência do futebol mundial, entende? Porque o São Paulo, por exemplo, é um clube influente no futebol mundial, pelos jogadores que revelou, pelo que construiu, né? São Paulo botou o Tele Santana na lista dos maiores técnicos da história do mundo. Claro, não só o São Paulo, também a seleção fez esse papel, também o Atlético Mineiro e outros clubes qual o Tele dirigiu, mas sem dúvidas o principal, o mais vitorioso trabalho do Tele Santana foi no São Paulo. São Paulo é um clube gigante. O Santos, nem se fala do Santos, cara. A importância do Santos é magnífica para o futebol mundial. Aquele time do Pelé entra facilmente na lista como nas listas dos maiores times da história do futebol. O Boca Juniors nem se discute. A mesma coisa em relação a River Plate, nem se fala. Peñarol é um dos maiores clubes do século XX. São clubes gigantescos, enormes, saca? Só que tu põe nessa porra desse Mundial hoje em dia, esses clubes aí são um lixo do lixo comparado ao que há na Europa. É claro, tudo isso só favorece a Europa, não vai favorecer em porra nenhuma título, aliás, os clubes daqui, mesmo os clubes daqui sendo gigantes, sendo enormes pra cacete. Então esse Mundial ele é apenas pra status, cara. Desculpa, o torcedor não tem prazer vendo essa porra. Vai me perdoar, mas essa é a verdade. O torcedor não sente tesão vendo isso. A única graça é do status, porra. Do torcedor do Grêmio, por exemplo, né? Falar que o time dele ganhou o Mundial sei lá onde, qual ano, lá da puta que pariu, contra o Hamburgo, né? Se não me engano, foi contra o Hamburgo. Foi contra o Hamburgo. Pô, que porra, Hamburgo, né, cara? Hoje em dia, Hamburgo não é nenhum dos três maiores times da Alemanha. Se forçar a barra, talvez até pode considerar, né? Discussão de maior clube que tem lá na Alemanha, tirando o Bayern de Munique. Mas a verdade é que a única utilidade é essa, cara. É falar que o Flamengo ganhou lá do Liverpool em 81. Aí tu fala, não, meu time ganhou de sei lá quem lá em determinado ano e o torcedor do Liverpool nem lembra, cara. E pra ele aquilo não existiu. A imprensa europeia vai olhar para aquilo e falar, pô, que patético, que coisa horrorosa, né? Vamos falar isso daqui como aspecto de curiosidade, para dar uma moralzinha pros caras, porque a mídia que eles têm é maior do que a mídia que tem aqui. A imprensa europeia caga e anda pra gente, isso é de fato um problema, isso não é legal, isso não é bacana, isso é uma coisa que eles deveriam parar de fazer, sem sombra de dúvida, eles deveriam parar com essa palhaçada. E a própria FIFA mesmo deveria criar meios de transformar esses campeonatos em coisas melhores de serem vistas. É claro, sem a criação da sua própria Champions League, porra. Até que eu acho interessante essa ideia do Mundial que a FIFA planeja fazer. Mundial de clubes.
Mas eu acho bastante perversa a ideia. Isso eu acho, eu tenho certeza absoluta. Mas agora bola pra frente, o Palmeiras ele estará provavelmente no próximo Mundial. Se começar a pensar mais em jogar futebol de verdade, parar com essa coisa ultrapassada que ainda pendura em alguns técnicos brasileiros, mas parece que o Abel Ferreira não se convencionou a entender que é necessário trazer coisa nova, porque senão não faria sentido ele estar no Brasil mesmo, se não fosse para agregar algo novo, né? Porque é para isso que se traz técnico estrangeiro. Se procura no mercado técnico estrangeiro para trazer um diferencial para o teu time, uma coisa que não é a mesmice dos técnicos brasileiros, acomodados. Os técnicos brasileiros são ultrapassados e quando saem da curva são extremamente imaturos, né? E não sabem lidar com problemas. Eu não vou citar nem nome, pelo amor de Deus, eu não vou citar nome. Mas é isso, basicamente, né? Se o Palmeiras se empenhar nisso, pode ser que ele, vamos supor assim, cara, ele vai confrontar, vamos ver, Liverpool, Bayern. Mas nos últimos anos, cara, quem mais? Real Madrid também. Pelo amor de Deus, cara, rapaz. Tá, e se isso acontece, pode ser que o Palmeiras se torne o primeiro campeão mundial do novo modelo, tal como, por exemplo, o Corinthians é considerado o primeiro campeão mundial desse modelo novo da FIFA, por conta daquele mundial de 2000 que todo mundo sacaneia, que todo mundo zoa contra o Vasco, né? Nada contra também, eu não sou daqueles que vai desmerecer o título do Corinthians só porque tem um Mundial sem uma Libertadores, né? É claro que isso é estranho, mas é só lembrar que tem um monte de time que é convidado só por ser time do país sede. Esses times só não ganharam até hoje porque são fracos. Acho que a única exceção é de fato o Corinthians. Esse Mundial de 2000. Mas é isso. Basicamente, puta, mano, não se fala isso numa gravação. Meu Deus do céu, cara, que erro, que erro. Mas eu agradeço pela sua compreensão. Eu gostaria de saber a tua opinião, torcedor palmeirense, ou torcedor brasileiro que secou o Palmeiras, ou torcedor que admira o Bayern de Munique ou que estava torcendo para o Tigres, por uma simpatia com o futebol mexicano, que não é também, o futebol mexicano não é fraco, não é horroroso. Se você bota o Tigres para jogar a Série A do Brasileirão, certeza que vai ficar lá brigando no G4, porque, vamos falar a verdade, o Tigres joga muito mais bola, por exemplo, hoje do que o São Paulo joga. O Tigres joga hoje muito mais bola do que o Palmeiras, joga muito mais futebol do que o Grêmio, joga muito mais futebol, inclusive, do que o Flamengo. Pô, esse Flamengo do Ceni joga mais bola do que muito time no Brasil. Ele joga mais bola, inclusive, que o Atlético de São Paulo aí. Entende? Entendeu? Mas enfim. Eu agradeço pela sua compreensão, pela sua paciência e muito obrigado. Até a próxima. Tchau.